Preto Amaral, o monstro negro que assombrou São Paulo. História real de terror. São Paulo, década de 1920. Uma cidade em crescimento, com carros barulhentos, calçadas fervendo e gente apressada. Mas, à noite, quando as luzes dos postes tremeluzem e o vento sopra entre os becos, a cidade revela o que tem de mais podre. É nesse cenário que surge uma sombra. Um homem, velho e solitário, com um olhar perdido entre a miséria e a loucura. Seu nome? José Augusto do Amaral. Mas o mundo o conheceria como Preto Amaral. Ou, como gostava a imprensa sensacionalista da época, o Monstro Negro. Nascido em 1871, em Minas Gerais, filho de escravos vindos da África. Cresceu sem luxo, sem nome, sem direito. Quando a abolição chegou, em 1888, José já era um jovem com cicatrizes demais e esperanças de menos. Serviu ao exército, marchou em guerras e empunhou o fuzil, lutou na campanha de Canudos. E o que ele ganhou com isso? Nada. Nenhum título, nenhum lar, nenhum futuro. Apenas a certeza de que, no Brasil daquela época, um homem negro era descartável. Depois de anos, ele vaga pelas ruas. Preso várias vezes, não por crimes, mas por vadiagem. Sim, no país da liberdade, era crime ser pobre e não ter para onde ir. Mas a solidão, a rejeição, o abandono, eles podem transformar até a carne mais humana em algo podre. E foi assim que José Augusto do Amaral começou a mudar. Os jornais dirão que tudo começou em 1926, mas ninguém sabe ao certo. Amaral era visto vagando pelo centro de São Paulo com roupas gastas e olhar fixo como quem ouve vozes que mais ninguém ouve. Às vezes oferecia trabalho a meninos de rua. Prometia comida, abrigo, talvez um futuro. Mas o que eles ganhavam era o fim. Os corpos começaram a aparecer. Jovens, estrangulados, abandonados em terrenos baldios. O padrão era sempre o mesmo. As mãos dele, grandes, fortes, calejadas de soldado, apertavam o pescoço até o silêncio vencer. Alguns diziam que ele sentia prazer no sofrimento das vítimas. Outros juravam que era um transe. A verdade? Ninguém sabe. Só se sabe que quando o sol nascia, o monstro já havia sumido. E os jornais? Esses faziam festa. O Diabo Preto de São Paulo, o estrangulador de meninos. As manchetes gritavam mais alto que a verdade. O medo tomou conta da cidade. Mães trancavam os filhos em casa. Homens armados rondavam as ruas. E a polícia, desesperada, precisava de um culpado. Foi então que um menino, o único sobrevivente, apontou o dedo. Foi ele, o velho negro. E bastou. Numa época em que a cor da pele valia mais que as provas, José Amaral foi caçado como um animal. Pegaram-no na rua, sem resistência. E o que veio depois não foi investigação, foi tortura. Bateram até ele confessar. E quando confessou, ninguém se perguntou se era verdade. Sim, fui eu. 3 crimes, disseram. Talvez mais, talvez dezenas. Mas a polícia parou de procurar outros culpados porque já tinham o espetáculo que queriam. O monstro negro estava preso. José Amaral foi jogado em uma cela fétida, esquecida, sem julgamento, sem defesa. A imprensa se alimentava da sua imagem, a do homem assassino de meninos, o terror de São Paulo. Mas o que quase ninguém dizia é que não havia provas sólidas. A confissão veio depois de dias de espancamento.
e os crimes talvez nem tivessem sido cometidos por ele. O monstro que todos odiavam podia ser, na verdade, mais uma vítima de uma sociedade racista e faminta por manchetes. Em 1927, José Amaral morreu sozinho. Não foi enforcado, nem executado. Morreu de tuberculose, tossindo sangue até a última gota. Sem julgamento, sem verdade, sem paz. E o mais cruel, mesmo morto, o chamavam de monstro. Décadas depois, estudiosos revisaram o caso. Encontraram contradições, provas forjadas, depoimentos forçados. Em 2013, 86 anos após sua morte, um novo júri foi feito. E José Augusto do Amaral foi absolvido. Sim, inocente. Mas o estrago já estava feito. A lenda estava viva. O preto Amaral virou símbolo de horror e de injustiça. Afinal, o que é mais assustador? Um homem capaz de matar a sangue frio? Ou uma sociedade capaz de criar um monstro só para se sentir segura? Talvez o verdadeiro horror não estivesse nas mãos de José Amaral, mas nas de quem o condenou sem olhar nos olhos. E assim, termina mais um capítulo sombrio da história brasileira. O monstro negro talvez nunca tenha existido, mas a injustiça, essa sim, continua viva. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente. Você acredita que José Amaral era um assassino ou uma vítima da própria sociedade? Valim Dark, onde a verdade assombra mais do que a ficção.